Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 15. E depois vamos ler também o versículo de número 23. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então esse versículo, irmãos, fala da inseparabilidade que há entre o amor e a obediência. Há uma conexão entre amor e obediência. O amor e a obediência são os lados da mesma moeda. Amém? Jesus disse: se me amais, no versículo 23 ele disse: se alguém me ama. Quero perguntar para você: você ama Cristo? Em nossas vidas, Cristo tem que estar numa posição de centralidade. Nós devemos confiar nele, nós devemos permanecer nele. Nós temos que focar o nosso coração e a nossa mente nele. Hebreus 12, 2 diz que nós temos que olhar para ele. Hebreus 12, 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou a afronta, suportou a cruz e se assentou à destra do trono de Deus. Nós temos que ter um relacionamento com ele. Qual é a intensidade, a duração e a profundidade que você está tendo com ele, do seu relacionamento com ele? Porque cristianismo é relacionamento com Cristo. É um relacionamento pessoal e verdadeiro que temos que ter com ele. Amém? Cristianismo não é uma questão de você pegar uma lista onde tem deveres, onde tem o que fazer e o que não fazer. Não é isso o cristianismo. Às vezes a gente se preocupa com aquilo que nós temos que fazer ou não fazer. Uma vez um jovem perguntou para mim e disse: pastor, o que eu tenho que fazer para ser cristão? Eu posso fazer isso? Faz muito tempo. E eu já quase respondo de forma objetiva, até que eu parei para pensar e disse: olha, não é uma questão do que você tem que fazer ou não fazer. É uma questão de você buscar Jesus. É uma questão de você ter um relacionamento com Cristo. E à medida que você vai tendo esse relacionamento com Ele, você vai se aprofundando, conhecendo Ele e sabendo qual é a vontade dEle para a tua vida. E se você ama Ele, então você obedece os seus mandamentos. Então você guarda a palavra dele. Se você só se preocupa com uma lista do que você tem que fazer, o que você pode ou não pode fazer, você pode cair no mesmo erro dos religiosos na época de Jesus, que se preocupavam com os detalhes da lei de Deus, que eram rigorosos, mas no entanto eram vazios. No entanto, eles não reconheceram Jesus. Então nós somos chamados para um relacionamento com Cristo. Cristianismo é relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento vai surgir o amor, vai surgir um desejo dentro de nós que nos impulsiona a obedecer aos seus mandamentos. O amor é a motivação por trás da nossa obediência.
Nós não obedecemos por obrigação, nós não obedecemos por interesse. Amém? Porque às vezes a gente vem para a igreja preocupado em ouvir o que eu tenho que fazer para obter tal resultado, para que algo aconteça na minha vida. Não, nós não obedecemos por interesse. Nós não queremos controlar Deus para que Deus faça algo milagroso na nossa vida. Não é essa obediência que Deus quer. Porque senão vamos estar sendo religiosos. Nós somos chamados foi para nos relacionarmos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Desde o começo é assim. Não foi assim no Jardim do Éden? Deus não via pela viração do dia? Não foi assim com os homens de Deus? Abraão não foi amigo de Deus, porque ele colocou o amor por Deus em primeiro lugar? Não foi assim com Moisés? Moisés rogou a Deus para ver a glória de Deus. Não foi assim com Davi, que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele adorava a Deus de manhã, de tarde, de noite. Não foi assim com Daniel. O anjo veio para Daniel e disse: Daniel, tu és um homem muito amado, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, porque Daniel buscava intensamente a presença de Deus. Jesus morreu para nos reconciliar com o Pai. Relacionamento, diga relacionamento. Eu tenho que ter um relacionamento pessoal e verdadeiro com Cristo. É o que a Bíblia diz. Existem vários textos que descrevem a natureza e aspectos desse relacionamento que nós temos que ter com Cristo. João capítulo 15, versículo 4, Jesus disse assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém está em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e se secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Jesus usa aqui uma metáfora, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu tenho que estar em vocês, vocês têm que estar em mim. Se isso acontecer, vocês vão dar fruto. Eu sou a videira, vocês são os ramos que estão ligados em mim. Porque se vocês não estiverem ligados em mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. E se vocês não estiverem ligados em mim, como a vara, então essa vara não presta para nada. Só presta para ser jogada fora e para tocar fogo. Isso que ele disse aqui. Ele está falando sobre uma união, uma conexão que nós temos que ter com Ele. Nós temos que estar nele e Ele em nós. Relacionamento com Ele. Outro texto, Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha o nível que ele chegou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo aqui, eu vivo buscando viver para Ele. Isso fala de relacionamento com Cristo. Paulo disse também em Filipenses 3:8. Ele compara as coisas dessa terra. Ele diz: olha, as coisas dessa terra eu comparo como perda, porque nada se compara à grandeza de conhecer o meu Senhor Jesus. Tudo que eu perdi para mim é como um esterco para poder ganhar Cristo. Olha só a mente, o nível de unidade, de união, de conexão que ele tinha com Cristo. Ele considerava as coisas dessa terra como esterco. Tudo que ele tinha perdido, ele disse que não se comparava ao que ele tinha ganhado com Cristo. Fala de relacionamento. Filipenses 1:21, ele também disse: porque para mim
o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então esses textos descrevem a natureza e os diferentes aspectos do relacionamento que nós temos que ter com Jesus. Nós temos que buscar Cristo, ter um relacionamento com Ele. Porque se você for dirigido pela carne, você não vai conseguir obedecer. Você vai fazer um esforço muito grande, e aí os mandamentos de Deus vão ser difíceis, vão ser enfadonhos, vão parecer até opressor para você, porque você está na carne. Não dá para ser cristão por muito tempo, pelo menos, com as nossas próprias forças. Nós temos que ter um relacionamento com Cristo. Nós temos que ser inundados pelo seu amor. Aí o nosso coração vai ser compelido a responder esse amor com reciprocidade. A gente vai amá-lo também. E esse amor vai criar um desejo no nosso coração de obedecê-lo. E os seus mandamentos não são pesados. Então a gente tem que amar Jesus. Nós temos que amar Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que buscar Jesus. Relacionamento com Cristo resulta em uma transformação interior. E essa transformação interior nos capacita a obedecer. Relacionamento com Cristo redefine nossa identidade. E essa nova identidade que recebemos nos influencia e nos capacita a obedecer. 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos nova criatura. João capítulo 1, versículo 12 diz que nós somos filhos. Olha, irmão, o título mais nobre que nós podemos receber na face dessa terra, o título mais nobre é ser chamado de filho de Deus. E esse título já fala de quê? De relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Relacionamento. Relacionamento com Cristo aumenta nossa confiança em sua fidelidade e nas suas promessas. Relacionamento com Cristo nos leva a um ciclo contínuo de arrependimento e renovação. Porque quando nós pecamos, devido ao nosso relacionamento com Cristo, nós confessamos os nossos pecados. E a Bíblia diz lá em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, relacionamento com Cristo nos leva a um ciclo contínuo de arrependimento e renovação. E essa renovação nos capacita a obedecê-lo melhor no futuro, porque nós aprendemos com os nossos erros. Relacionamento com Cristo nos ajuda a entender nosso propósito e a direção que Deus tem para nós. Relacionamento com Cristo nos conecta com a comunidade cristã, porque nós passamos a ser parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Relacionamento com Cristo nos traz uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4,7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e os nossos pensamentos. Relacionamento com Cristo nos impele a amá-lo. E esse amor é a motivação principal para a nossa obediência. A profundidade do nosso relacionamento com Jesus vai se refletir na nossa disposição em obedecê-lo. Amém? Então não é uma questão do que eu tenho que fazer, o que pode e o que não pode. Muita gente está preocupada, eu posso isso? Para mim, ontem fez uma pergunta para mim dentro do carro. É até legítimo quando um jovem pergunta, porque é uma pessoa que está no início da caminhada cristã. As pessoas perguntam, pode isso, pastor? Pode aquilo? Eu respondo objetivamente, né? Porque todo mundo quer logo saber a resposta. Mas depois eu explico, olha, você tem que buscar Cristo. Porque você vai se aproximando de Cristo, você passa a amar Cristo, e aí renunciar não vai ser uma coisa difícil para você. Quando você se relaciona com Cristo, você vai obedecer. E não vai ser um preço tão grande.
Agora, às vezes se torna difícil obedecer porque nós queremos servir a Deus pela carne, com as nossas próprias forças. Aí é difícil, é enfadonho, é opressor. A pessoa não entende, ela não quer, ela acha tudo muita coisa. Então, está demais, é muita atividade, é muita coisa. Não. Mas se ela estiver dirigida pelo Espírito, se ela ama Jesus, ela quer se ocupar com as coisas de Deus. Não é isso, pastor? Se a pessoa ama Cristo, ela quer fazer a obra, ela quer orar, ela quer fazer alguma coisa. Se a pessoa está orando, jejuando, você já viu alguém dizer assim, está orando e jejuando e não quer fazer nada? Você já viu? O senhor que é um pastor há muito tempo, a pessoa está orando, jejuando, lendo a Bíblia, se consagrando, aí ela diz assim, mas eu não quero fazer nada. Existe isso? Pelo contrário, porque quando você busca ter um relacionamento de intensidade com Deus, você começa a se incomodar, você começa a querer fazer alguma coisa, você quer obedecer, você quer fazer, você quer sacrificar, você faz coisas que ninguém nem entende, porque crente, convenhamos, parece que é um pouco louco ser crente, não é não? Parece coisa de doido. Sim ou não? Não tem umas coisas assim na igreja que se você não tem um relacionamento com Jesus, você não entende, você é bem doido isso. Não é verdade? Sim ou não? Pare para pensar aí, olha assim o que está acontecendo aqui. Tem um bom número de pessoas aqui. É 19 horas e 15 minutos, estamos aqui desde as 18, 45 minutos aqui, ouvindo uma pessoa, sentadinhos aí. Em casa dobramos, não parece, você já dobrou seu joelho em casa? Não parece assim uma coisa de doido, você ficar assim, cotó, orando, você orando a Deus, não parece uma coisa de doido? Parece, para quem não tem relacionamento com Cristo. Para nós não, faz todo o sentido. Relacionamento. Busca Jesus. Escute, não deixe nessa sua caminhada aqui na igreja ou em outra igreja, não deixe de contemplar Jesus. O que acontece às vezes que a gente se desanima e dá uns passos para trás é porque a gente para de olhar para Jesus, nós paramos de contemplar Jesus, e aí passamos a olhar de um ponto de vista totalmente da lógica e humano, paramos para olhar o homem, aí a gente vai recuar. Deus não quer que você recue. E eu libero essa palavra sobre a sua vida, você não vai recuar. Nós vamos avançar para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Diga assim, o meu alvo é Cristo. Diga assim, eu estou aqui porque eu amo Cristo. Contemple Jesus. Se Jesus está parecendo distante para você, é porque você não tem contemplado Ele. É porque você precisa enxergar quem Ele é. É porque você precisa se aproximar dEle. Contemple Jesus. Eu quero te ajudar nessa noite a contemplar Jesus. Eu quero levar você a enxergar quem Jesus é, através das Escrituras. Jesus, Ele tem todo o poder. Dê uma passada lá em João capítulo 11 que você vai ver isso. João capítulo 11, Jesus estava com os seus discípulos e chega uma notícia para ele: mestre, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Jesus disse, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado. E ele continuou onde estava, ficou 2 dias onde estava. Lázaro havia morrido.
Aí ele decide ir até onde Lázaro estava na Judéia. Ele disse para os discípulos: vamos, porque Lázaro dorme. Os discípulos entenderam que se referia ao sono da alma. Aí depois Jesus falou claramente: não, ele está morto. Mas isso é para a glória de Deus, isso é para que vocês creiam que o Pai me enviou. Por isso que eu não estava lá. E Jesus foi. João capítulo 11. Marta vem até Jesus: mestre, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Se tu tivesse aqui, tu teria curado ele, porque eu sei que o Pai te concede tudo o que tu pede, mestre. Aí Jesus disse: ele vai ressuscitar, tu crê nisso? Eu sei, mestre, que ele vai ressuscitar no último dia, no dia da ressurreição. Aí Jesus disse: não, é hoje, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Ela disse: eu creio que tu és o Filho de Deus, enviado pelo Pai. Aí Marta sai e vai chamar Maria: Maria, o mestre está te chamando. Maria vai até o mestre e chora. Jesus se comove e chora também, porque ele amava Lázaro, ele ama você. Eles vão até o túmulo de Lázaro, que era uma caverna e tinha uma rocha. Aí Jesus disse: olha, tirem a pedra. As pessoas: não pode tirar, já faz 4 dias que ele morreu, já está fedendo. Tirem a pedra. Tiraram a pedra. Ele deu graças ao Pai. Ele disse: Pai, graças eu te dou, porque tu me ouves, e eu estou orando aqui para que eles vejam e creiam. Olhou para a caverna e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Ele tem todo o poder. Jesus revela a sua sabedoria em Mateus capítulo 5. Ele fala sobre felicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. No Sermão do Monte ele revela a sua sabedoria. Ele diz assim: olha, se o teu olho está te fazendo pecar, arranca esse membro e joga fora, porque é melhor você ir sem esse membro para o céu do que com todo o teu corpo ir para o inferno. A sabedoria de Cristo era sem igual. Se a tua mão direita está te fazendo pecar, corta ela e joga fora, porque é melhor ir para o céu sem uma parte do teu corpo do que com todo o teu corpo ires para o inferno. É lógico que ele não estava falando isso de forma literal. Ele disse assim: olha, vocês devem orar pelos inimigos de vocês. Sermão do Monte, ele revela a sua sabedoria. As pessoas ficaram perplexas, surpresas, porque ele ensinava com sabedoria e autoridade. Leia o sermão que você vai ver isso. Ele revelou para nós também a sua natureza, lá em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, ele pega Pedro, Tiago e João e diz: bora, venham aqui comigo. Ele sobe no monte, e lá no monte ele se transfigura. A sua feição muda, o seu rosto começa a brilhar como o sol, o seu corpo enche de luz. Aparece diante dele Moisés e Elias. Moisés representava a lei, Elias representava os profetas que testificavam dele. Os discípulos ficaram embasbacados com aquela cena. Eles viram Cristo sendo glorificado, cheio de luzes, com o rosto como o sol. Foi uma coisa tão boa, mas tão boa, que eles disseram assim: mestre, vamos ficar aqui. Vamos fazer uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Aí veio uma nuvem, cobriu eles, e da nuvem saiu uma voz de Deus dizendo assim: este é o meu filho a quem eu amo, a quem me comprais, a ele escutai. Eles se estremeceram, caíram no chão, ficaram com medo por ouvir a voz de Deus. Aí Jesus voltou ao normal, tocou nele e disse: bora, não tenham medo. Ele revela que ele é Deus. João viu ele na sua glória, lá em Apocalipse capítulo 1. João disse que tinha um semelhante ao Filho do Homem, com cabelos brancos como a lã,
como a neve, olhos como chamas de fogo, no seu peito um cinturão de ouro, vestes talares como vestes de um juiz, vestes brancas, e os seus pés eram como latões reluzentes, refinados pelo fogo, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele é Deus. Ele é Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: você está conseguindo enxergar Jesus nessa noite? As Escrituras nos fazem entender o seu propósito. João capítulo 4 diz que lhe era necessário passar por Samaria. Ele poderia ter pegado um caminho mais curto, mas devido ao propósito dele, ele pega um caminho mais longo. E ele se depara com uma mulher que estava no fundo do poço, que vivia se prostituindo, que vivia roubando o marido dos outros. Mas Jesus foi lá se encontrar com aquela mulher para salvar aquela mulher. Lucas capítulo 19, ele vai entrando em Jericó, e tinha um homem que era pecador, que ninguém gostava dele, Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas ele era pequenininho. Ele sobe numa árvore e diz: eu quero só ver Jesus. Jesus vai andando por aquela rua e para debaixo daquela árvore, olha para ele e diz o nome dele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu desce depressa, fica feliz com Jesus na casa dele e diz: olha, Senhor, hoje eu devolvo, se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele foi transformado pela presença, pela visita de Jesus. Aí Jesus disse para ele: este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para nos salvar. Foi o propósito dele. Você está enxergando Jesus? Será que ele pode perguntar nessa noite que nem ele perguntou para Pedro? Pedro era um homem vacilão. Eu acho que nós nos identificamos bastante com ele, sim ou não? Porque nós erramos, amém? Tem alguém perfeito aqui? Eu também não me acho nada perfeito, não. Aliás, antigamente, os pastores, eles pregavam tipo assim, parecia que os pastores eram super crentes. Não existe isso, hein? Todo mundo tem, o pastor tem os seus defeitos, ele é até meio estressadinho, a gente já conhece ele. É assim. Sim ou não? Não vou deixar, não responde não. Tem que dar os seus pinotezinhos. Mas a gente releva porque o senhor é falho também. Nós somos falhos. A gente usa ele de bode expiatório para brincar um pouco, né? Ele faz comigo. Será que Jesus pode perguntar para nós o que ele perguntou para Pedro? Ele disse assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu te amo, mestre. Será que ele pode perguntar para nós e ele vai obter essa resposta que Pedro deu, mesmo apesar de ter errado como Pedro errou? E Pedro realmente amava Cristo? Amém? As Escrituras nos mostram quem é Jesus. E sabe qual é a parte mais tocante? É da sua crucificação. Porque a sua crucificação revela o seu amor por nós. Ele foi preso como se tivesse sido um ladrão, um salteador. Ele não era, ele curava, ele libertava, as pessoas eram alimentadas. Mas prenderam ele como se ele fosse um ladrão e salteador. Prenderam ele de noite, na surdina. Pegaram ele, humilharam ele, cuspiram, esbofetearam ele. Depois entregaram para os romanos, rasgaram as vestes dele, chicotearam ele com o chicote chamado azorrague, com 12 pontas, com lascas de pedras e de ossos, que rasgava as costas dele. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, que furou a testa dele. Fizeram ele carregar uma cruz que era de Barrabás, uma cruz grande, pesada. Ele teve que ser ajudado, ele foi humilhado, foi levado até o Calvário, crucificado. Teve as suas mãos e pés perfurados por pregos enormes.
E lá na cruz ele não reclama, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Aquela oração não foi só para aqueles homens que pregaram ele, que martelaram o prego. É uma oração que ecoa, que é para nós também. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha o amor de Cristo. E aí lá na cruz ele entrega a vida dele. Ele diz assim: está consumado. Quando ele diz está consumado em João, ele está dizendo o quê? Olha, eu vim para morrer e eu fiz isso. Está consumado. Na cruz revela o seu amor. E é por causa desse amor que nós o amamos. A Bíblia diz lá em João, 1 João capítulo 4, versículo 19, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Olhe para Jesus, se relacione com Cristo, busque a Cristo. Amém? Busque a Cristo. Ah, pastor, não estou amando Cristo. Então te arrepende e volta ao primeiro amor. Te arrepende lembra de onde caíste, te arrepende e volta ao primeiro amor, porque cristianismo é relacionamento com Cristo. Só vamos conseguir viver o cristianismo se amarmos verdadeiramente Jesus, se Jesus estiver numa posição de centralidade na nossa vida, se Ele estiver em primeiro lugar na nossa vida, Ele tem que reinar dentro dos nossos peitos. Ele tem que vir primeiro. Aí se nós o amamos, então guardamos a sua palavra, então obedecemos os seus mandamentos. E a Bíblia vai dizer que os seus mandamentos não são pesados. Amém?